O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas mais saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, a lei que Deus concedeu ao seu povo, ela é sinal do imenso amor de Deus por nós. A lei não é algo que tira a liberdade, que nos oprime, mas a lei é a forma mais bela de Deus apontar o caminho que nós devemos trilhar para assim obter a felicidade. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas, eram homens que viviam radicalmente a lei, viviam com intensidade a lei judaica, a lei vinda por Moisés, a lei vinda pelos antepassados. É interessante notar, como nós ouvimos no Evangelho, que mestres da lei e fariseus, eles saem de onde eles estão para ir até Jesus, com uma única finalidade: colocá-lo à prova, questioná-lo. Aqueles homens saíram de suas casas, dos seus lares, deixaram os seus afazeres para ir ao encontro de Jesus, para colocá-lo em alguma cilada, para deixá-lo em uma situação ruim, em uma saia justa, como nós costumamos ouvir. Mas eu pergunto, para que isso?
Por que isso? O que esses homens queriam? O que eles desejavam? Quem eles eram? O fato é que quando nós ouvimos falar de fariseu, de mestre da lei, de escriba, nós logo pensamos em vilões, em homens maus, que tinham um único objetivo: prejudicar Jesus, prejudicar os discípulos, prejudicar quem estava ao seu redor. Mas de fato, os fariseus, eles eram homens piedosos, eram homens de coração desejoso de Deus, eram homens que queriam fazer tudo muito bem certo, nos seus mínimos detalhes, como se eles colocassem a lei no meio e cercassem ela com arame farpado, como que nada pudesse ser diferente da lei. A questão é que eles não entenderam que a lei é uma forma bela de chegar até Deus, que a lei foi criada para que nós nos aproximássemos mais dele, cultivássemos mais intimidade com ele. Mas não, um passo dado fora da lei era motivo de desgraça. No castigo judaico, quando iam castigar alguém, só podia dar 40 varadas ou pauladas naquele que deveria ser punido. E os judeus davam 39, com medo de por algum motivo dar uma a mais ou uma a menos e acontecer algo errado. No sábado não podiam fazer nada. Aquele que era alfaiate não podia sequer segurar uma agulha. Era uma vida pausada, parada, quadriculada. Nas refeições, quando o judeu chegava em casa, ele não podia comer nada sem tomar banho antes. Deveria lavar seus pés na porta de casa. Tantos detalhes, mínimos detalhes, tudo muito bem organizadinho. Entretanto, aqueles homens começaram a viver não a lei por Deus, mas a lei pela lei, e por isso caíam na hipocrisia. Eles vão até Jesus porque desejam que Jesus descumpra a lei, para que eles possam criticá-lo, condená-lo, apedrejá-lo, levá-lo à condenação. Homens que não se preocupavam consigo, mas com os outros. Não se preocupavam em estar perto de Deus, mas de julgar e julgar. Tudo tinha que ser perfeito, como eles queriam. Se alguma coisa fosse errada, aquela pessoa era maldita e merecia a morte. Pobres fariseus, não entenderam nada. Eles vão até Jesus e observam que os discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Oh, que escândalo, que disparate, que pecado, que ofensa à lei. E vão reclamar com Jesus: tu não vês que os teus discípulos estão comendo com as mãos sujas? Você que se diz ser mestre, rabi, fala tanto de Deus, não está vendo que eles estão descumprindo a lei? Estão comendo com a mão suja. Isso é um absurdo. Jesus, olhando para eles, vai dizer aquilo que Isaías muito bem profetizou: hipócritas. Jesus ali diz: vocês são hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego hipócrites, que significa ator teatral.
alguém que vive de máscaras, de aparências. E Jesus continuava a citar Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe, muito distante de mim. Aqueles homens perderam tudo, já não amavam mais a Deus, já não entendiam que Deus queria deles misericórdia, compaixão, que Deus queria deles uma vida sincera, humilde, de quem faz por Deus, de quem reza por Deus, de quem ama por Deus, de quem faz caridade por Deus. Mas não, eles estavam cegos. A lei foi criada para nos dar tranquilidade, para nos ensinar a sermos felizes nos caminhos que nós caminhamos. A lei foi criada para nos aproximar do abraço de Pai que Deus quer nos dar. Mas os fariseus fizeram da lei, da religiosidade, um fardo triste, cansativo, que desanimava qualquer pessoa. Eles iam para o templo e batiam no peito: eu cumpro a lei, eu cumpro o mandamento. Rezavam alto as mais belas orações da Torá, para dizer: nós cumprimos bem a lei, nós somos ótimos, somos excelentes, somos perfeitos. Pagamos o dízimo como de costume, na risca, no dia certo. Jejuamos, e quando jejuamos, ficamos tristes, abatidos, para que todos vejam que estamos jejuando, que estamos fazendo por Deus. Se damos esmola, anunciamos: eu ajudei ele, eu ajudei ela, foi o meu dinheiro que pôs pão naquela mesa. Máscara, hipocrisia. O lado de fora estava perfeito, mas dentro estava podre, estava imundo, estava contaminado. Quantas vezes também nós achamos isso? Eu vou na missa todo domingo, eu pago o dízimo, eu ajudo com meu irmão, já estou em conta com Deus, já estou acertado com Deus. Meu filho, minha filha, não basta. Tem muitos católicos que vêm na missa todo dia, que poderiam ir para o inferno. Não basta estar aqui, é necessário viver o que aqui é pregado lá fora. Às vezes na igreja, a pessoa fica até com o pescocinho torto, piedoso, mais piedoso que a imagem da Virgem Maria, mas lá fora é um cão. Me perdoem a palavra, mas é uma realidade. Quantos católicos hoje são católicos fariseus, que se preocupam com os mínimos detalhes? A flor tem que estar ali, a toalha mais para cá, a vela para lá. Isso tem que ser dessa forma. O padre tem que falar desse jeito, tem que pregar do ambão, tem que fazer aquilo outro, tem que ter métrica no levantar a mão. Quantos de nós às vezes nos preocupamos tanto com aquilo que passa e esquecemos daquele que é eterno? O externo é importante, não me entendam mal. O zelo é importante, não me entendam mal. Mas quando o exterior é mais importante que o interior, alguma coisa está errada. Jesus Cristo queria ensinar isso para eles. A lei, meus filhos e filhas, ela é importante. A lei, meus filhos e filhas, tem que ser seguida, tem que ser vivida. Mas vocês têm que entender aquilo que é essencial, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais necessário. Certa vez uma pessoa na missa passou mal, na hora do evangelho. Um rapaz que ali estava de carro levou aquela pessoa para o hospital e passou ali a manhã com ela. Depois ele veio falar comigo: padre,
eu vim aqui porque eu estou em pecado gravíssimo, porque eu faltei à missa para ajudar aquela pessoa que passou mal. Eu disse: meu filho, você viveu muito bem a missa, você soube ser cristão naquele momento, você entendeu que mais importante que normas e cumprimentos, é importante ser cristão, e é isso mesmo que ele ensina. Não quero sacrifícios ao extremo, mas sim misericórdia. Entendam o que eu digo. Existem sacrifícios santos, sacrifícios que valem a pena, sacrifícios maravilhosos, mas às vezes nós sacrificamos a nossa vida por coisas bobas. Os fariseus faziam isso. A lei é importante. A lei é o mais importante. A lei é aquilo de mais essencial, de mais caro, que deve ser feito. Nós precisamos viver como quem entende que o principal é Jesus Cristo. É importante sim que a flor esteja no lugar certo, que a toalha esteja arrumadinha, que a vela esteja belíssima. Eu amo liturgia e zelo por isso. Mas a partir do momento que o meu importante é isto, o que é essencial fica vazio. Conseguem me entender? Compreendem onde eu quero chegar? O mais importante de nossa vida é aquele que está sobre o altar. Se a igreja é estupenda, maravilhosa, ou se é num casebre caindo aos pedaços, ainda é a missa, ainda é Deus que se dá a nós. Ama o teu irmão, ama a tua irmã, viva a humildade, a sinceridade, reconheça a tua pequenez, a tua miséria. Não se cobre mais do que Deus te cobra. Os fariseus fizeram da religião um fardo cansativo. Eles diziam: não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, mas esqueceram que o não pode, na verdade, era virtudes que deveriam ser cultivadas, não proibições. Quando Deus proíbe, não quer oprimir, mas Ele sabe que aquele que o escuta é livre de verdade, porque a liberdade não é fazer o que se quer, a liberdade é a capacidade de escolher entre o bem e o mal, e Ele nos dá essa liberdade. Escolha minha voz, escolha minha lei, escolha minha vontade e seja, portanto, feliz. Esse povo me honra com os lábios, fala muito bem, reza muito bem, ensina muito bem, proclama muito bem a lei, mas por dentro está vazio. Os fariseus, eles eram assim porque eles entendiam que a lei era um fardo para eles também, e por conta disso jogavam nos ombros dos outros esta mesma carga, este mesmo peso, este mesmo fardo. Não é isso que Jesus quer de nós. Jesus não veio abolir a lei, não veio destruir a lei, mas veio elevá-la à plenitude. E a plenitude da lei é o amor. Eu não posso ir na missa domingo simplesmente porque é preceito. Eu venho porque eu amo Deus. Eu não devo dar o dízimo porque lá é mandamento da igreja. Eu dou o dízimo porque eu amo Deus, amo a igreja. Eu não posso dar esmola àquele que precisa porque a igreja orienta, porque a igreja manda. Não, mas porque eu amo Deus e amo Deus no próximo também. O
que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas é o que sai do seu interior. Comer carne de porco é diabólico para um judeu. Não pode. Aquela carne amaldiçoou o corpo. E o Senhor ensinava, dizia claramente: não é isso. Vocês que são conhecedores da lei da palavra não entenderam nada. É o que sai de dentro que torna o homem impuro. Todo o mal que nós realizamos antes de ser realizado sai aqui de dentro. Adultério, imoralidade, roubo, assassínio, ambição desmedida, fraude, inveja, calúnia, orgulho, devassidão, tudo é gerado aqui dentro. Mas quando nós entendemos que a lei de Deus é o amor não deixa que o coração frutifique coisas más, mas frutifique no que é bom. Ama o teu Deus. Certa vez um seminarista dizia para mim uma coisa: padre, é tão cansativo rezar a liturgia das horas, eu não aguento, é muito salmo, fico até tonto de tanto salmo que tem que rezar, é cansativo. Eu dizia para ele: mas por que você reza? Ah, porque o reitor disse que eu tenho que rezar. Tem que rezar para ser padre. Tem que rezar isso para ser padre. E eu falei: meu filho, aí está o erro. Não reze a liturgia das horas porque você tem que rezar. Isso cansa, isso pesa. Reze porque você ama Deus. Reze porque você está rezando pela igreja, pelo mundo. Reze porque a oração nos leva perto dele. E aquele seminarista, tempos depois, dizia: padre, eu tenho rezado tão bem, não me cansa mais, porque eu entendi que é para ele. O que nós fazemos para ele é justo, alivia. A cruz pode ser pesadíssima. Se estamos com Cristo, nós vamos, nós seguimos. Os fariseus não cumpriam a lei para Deus, cumpriam para provar para eles mesmos que eles eram bons. Quando fazemos coisas obrigados, observa isso, nós não fazemos pela pessoa que nos obrigou, mas nós fazemos às vezes por nós mesmos. Eles batiam no peito para dizer que eles faziam porque eles tinham necessidade de mostrar para eles mesmos que eles conseguiam, que eles eram bons, que eram perfeitos. Em contrapartida, os pecadinhos que estavam fora da lei, eles faziam à vontade. Adiantava alguma coisa? Meu filho, minha filha, entenda, a lei salva, a lei cura, a lei liberta. Quando nós seguimos a lei com um objetivo muito mais excelso e sublime, é por amor a alguém. Não faça nada por Deus obrigado. Não se ponha fardos nas costas. Faça por amor, ame como Ele te ama e deseja que você seja amado. Não sejamos hipócritas, porque diante deste altar, as nossas máscaras de teatro, elas caem. Não adianta. Eu posso muito bem usar a máscara mais bela e perfeita, mas diante dele, essa máscara cai. Peça hoje nessa missa, que Deus mesmo retire as tuas máscaras, para que nós sejamos cristãos sinceros, cristãos autênticos, cristãos de verdade,
que não andam com a cabeça para o alto simplesmente com orgulho ou com vaidade, mas que andam sim com a cabeça para o alto, olhando para Deus, vivendo para Deus, buscando Deus. Que nossa Mãe Santíssima, Mãe Imaculada, serva de Deus, mulher solícita à vontade do Senhor e fiel à lei, nos ensine a sermos cada vez mais fiéis e a vivermos a lei, não pela lei, mas vivermos a lei pelo amor. E que assim seja.